Um dos erros que os intérpretes bíblicos podem cometer é acreditar que o escritor bíblico, ao escrever um livro, uma carta, um documento específico, ele tinha o único objetivo de trazer algum tipo de informação. E não é verdade isso. O autor, além de querer informar, evidentemente, porque ele está usando um recurso de comunicação, que é a linguagem, ele também muitas vezes quer gerar algum tipo de sentimento em nossas vidas. Algum tipo de impacto, algum tipo de incômodo, algum tipo de mal-estar. Por exemplo, não tem como você ler o livro de Juízes sem ser de alguma forma afetado em termos emocionais, sem ficar indignado de alguma forma. O autor bíblico, então, ou melhor dizendo, os autores bíblicos, muitas vezes têm objetivos que vão além da mera informação. Eles querem muitas vezes causar mal-estar, usam recursos retóricos, apelam para nossas emoções muitas vezes. Há um recurso que eu acho interessante, que eu encontro tanto no livro de Judas como no livro de Gálatas. É quando o autor bíblico nos compara a animais. Eu acredito que isso é um recurso retórico interessante, que acaba gerando um tipo de indignação consigo mesmo. O autor vai dizer que, por exemplo, no caso de Judas, ele compara os libertinos a animais, segundo algumas versões, irracionais. Eu acredito que pelo contexto a ideia lá é de que alguém que se comporta como libertino, alguém que dá vazão aos seus desejos sexuais, vamos dizer assim, ele é comparado a um animal no cio, um animal descontrolado. Eu acho que essa imagem forte, esse recurso retórico de comparar um libertino a um cão no cio, a um animal no cio, acaba gerando no ouvinte um impacto interessante e acaba tendo um efeito positivo, porque ninguém quer ser comparado a um animal irracional, ou melhor dizendo, a um animal no cio. Paulo também usa o mesmo recurso lá em Gálatas, quando ele fala do amor. Ele vai dizer que nós devemos ter uma postura de servidão para com aqueles que são nossos próximos. Ele vai dizer que eu amo quando eu sou liberto. A libertação gera essa postura de amor e um olhar para o próximo. E em contraste com isso, ele fala daqueles que devoram uns aos outros. E a ideia é a seguinte: quando você está satisfeito em Deus, pleno em Deus, que a verdade do Evangelho é plena na sua vida, você tem um olhar para com o outro. Você olha o outro, você cuida do outro, você se comporta como um servo do outro. Apesar de ser livre, você se comporta como um servo do outro. O contrário disso é você se comporta como um animal, como uma fera que arranca um pedaço do outro, que mutila o outro. E é fato, quando você não está pleno do amor de Deus, você se comporta como um animal feroz, que ao invés de oferecer amor, ao invés de servir o outro, ao invés de amar o outro, você simplesmente está sempre querendo cobrar, sempre querendo sufocar o outro, arrancando um pedaço do outro. Às vezes eu encontro isso muitas vezes entre pais e filhos, por exemplo. Pais que são carentes do amor dos seus filhos, ao invés de amar, servir da forma correta, disciplinando muitas vezes quando necessário, às vezes eles são tão carentes de amor que arrancam um pedaço dos seus filhos. Assim são cônjuges também, assim são membros de igreja que ao invés de estarem servindo em amor, estão sempre cobrando, arrancando pedaço da liderança, da igreja, de todos. Se nós amarmos, se estamos satisfeitos com Deus, nós certamente não seremos como animais no cio, nem animais ferozes. Estaremos plenos, prontos para servir. Que esse recurso retórico nos incomode, que a nossa vida seja marcada pelo serviço, pelo amor, pela resposta à graça de Deus em gratidão, e não como animais descontrolados, como animais ferozes que arrancam pedaços dos outros. Que esse recurso retórico tenha impacto em nossas vidas. É isso aí.